Sobre os anjos ainda, essa mesma angelologia ela vai ensinar, por exemplo, que os anjos são seres assexuados, usando aquele texto que Jesus fala que quando nós formos transformados, estaremos na mesma condição em que se encontram os anjos, que não casam e não se dão em casamento. Ora, mas o texto não diz que eles são assexuados, o texto diz que eles não casam e não se dão em casamento. O fato de eu me abster da condição de casar e ter uma relação afetiva com o propósito de viver junto e procriar e ter filhos, isso não quer dizer que eu não seja capaz de fazê-lo, quer dizer que eu não faço. Dizer que esse texto é uma confirmação de que o anjo é assexuado é muito pobre, eu diria preguiçosa, respeitosamente. E aí você vai ter, como eu disse, o próprio Pedro, na sua epístola, ele vai fazer referência de que alguns anjos no princípio, né, anjos que estão em cadeias eternas, abandonaram seu principado e cometeram o mesmo pecado dos que são de Sodoma e Gomorra. E aí, de repente, você pode concordar ou não que lá em Gênesis 6, por exemplo, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, alguns, né, a grande maioria aceita ali que é a descendência de Sete. Mas se você analisar o texto hebraico em comparação com o livro de Enoque, por exemplo, com o apócrifo de Enoque, que é citado inclusive por Pedro na sua epístola, você vai ver que é possível. Então, qual a chance de ali serem anjos? 50%, porque é ou não é. Se é ou não é, a taxa é 50% de possibilidade. Eu vejo elementos no texto hebraico, no relato dos apócrifos e na importância cultural e histórica que ela tem nos discípulos de Jesus, e da primeira igreja, a igreja primitiva, eu estou no time dos 50% de que sim, os anjos tinham a capacidade de ter relação sexual, e eu entendo que ali os filhos de Deus eram sim os anjos, até porque em razão dessa mistura que você vai ter ali depois os impactos sobre os tipos de homens que nascem, né? E depois fala que você, em consequência disso, vai ter depois os gigantes, e aí esses daí foram grandes homens e grandes heróis no passado, com grandes feitos, e aí você vai ter, por exemplo, outras culturas, né, com heróis que tinham feitos sobre-humanos, pode ser uma influência desse período e tal, e dos povos que vieram depois desse período. Tudo isso, biblicamente, é possível, tá? E eu respeito super quem concorda com... Não, podem ser anjos, os anjos tinham capacidade de relações sexuais, o time que já diz que não, eu entendo que Jesus disse ali que eles não são aptos, não têm capacidade sexual. Eu respeito quem pensa dessa forma, até porque eu reconheço que a maioria pensa dessa forma, né? Mas aí pelo argumento de que a maioria pensa assim, eu tenho que aceitar, esse é um argumento pobre. Tá? Da mesma forma como pessoas usam o argumento da autoridade. Ah, mas o grande pastor fulano de tal disse que é assim, e ele é muito sábio, ele é um homem de muita influência. Eu também discordo desse argumento de autoridade. Veja que eu sou comunicólogo, né? Eu me formei em publicidade e propaganda, ele dá uma graduação de comunicólogo, que é uma pessoa formada em comunicações sociais, apta para atuar em diversos ramos da comunicação, e nem por isso eu vou usar o argumento do apelo à autoridade que é ensinado em publicidade e propaganda. Ah, mas eu acredito porque quem disse foi fulano. Esse argumento é pobre. Lembra que eu disse no começo? Uma bobagem não se torna sabedoria porque foi um sábio que disse, e uma bobagem não se torna sagrada porque foi um líder religioso que disse. Ela ainda é bobagem. Tá? Então, assim, eu respeito os que discordam, mas eu sou do time dos que concordam. E não tem problema nenhum, não é uma doutrina essencial. Até porque se fosse para a gente saber muito mais sobre os anjos, haveriam muito mais informações sobre anjos na Bíblia, né? E se fosse algo simples de se compreender, todo mundo concordava, porque seria a informação ela seria incontestável. Tá? Então, eu respeito nesse caso a pluralidade.